Seja muito bem-vindo a esse vídeo. Fique por dentro de tudo que vai acontecer na novela. Deixe seu like no vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações para receber tudo em primeira mão. Aproveite e comente de qual cidade e estado está assistindo. Feito isso, bora para o vídeo. Ira e Mary dão de cara com Kena e Oro, que não pergunta para onde elas estão indo a essa hora e pergunta se aconteceu alguma coisa. Mullen responde que está tudo bem e diz para Kena que elas estão apenas indo levar um prato de comida para a irmã Férida. Ira e Oron não dizem nada um para o outro e apenas ficam se olhando. Mary se despede de Kena e diz que elas precisam ir, pois está ficando muito tarde. Quando elas viram a esquina, Oron pergunta para Kena se não é melhor eles acompanharem elas, por conta do horário. Kena diz para Oron que o bairro é bem seguro e que elas ficarão bem. Kena e Oron se despedem um do outro. Manwen diz para Ira que Oron não sai mais do bairro. Manwen começa a sorrir e diz para Ira que, com certeza, Oron deve ter algum problema para resolver no bairro. Ira desconversa e pergunta para Meren se a casa de Irmã Férida é muito longe. Meren responde que a casa de Irmã Férida é logo ali. Ursa fica com Alien em seu quarto e começa a pensar em como as coisas vão ser agora que Ira não estar mais na mansão. Nursa sai do quarto de Alien e encontra com a Malice. A Malice vê Nursa com o copo cheio de leite e pergunta para ela se Alien não bebeu nem um pouco do leite. Nursa diz que Alien não comeu e nem bebeu e que ela está muito preocupada com ele. A Malice pede para que Nursa não fique triste, pois amanhã vai preparar algumas coisas gostosas para Ali e que com certeza ele vai comer. Nursa diz para Malice que espera que isso realmente aconteça, pois ela já perdeu as esperanças, pois Ali demonstra suas emoções através da comida e que agora ele está muito magoado, sentindo muita falta de Ira. A Malice diz para Nursa que espera que ele se acostume logo a ficar sem a presença de Ira, apesar de que o que ela queria mesmo era que Ira voltasse a morar na mansão. Nursa diz para Malice que isso infelizmente só aconteceria por um milagre. Oron fica esperando Ira voltar da casa de Irmã Férida e fica se perguntando se algo ruim pode ter acontecido. Ira e Merin finalmente retornam da casa de Irmã Férida e dá para ver a tristeza nos olhos de Oron, que claramente não aguenta mais ficar longe de Ira. Meren pede para que Ira lhe espere no sofá, pois ela vai ver como Nefis está. Ira então começa a se lembrar do encontro que ela teve com Oron na rua e decide abrir a janela para tomar um pouco de ar fresco. Oron, que está vigiando a casa de Meren, começa a observar Ira na janela. Ele pensa em sair do carro e ir falar com Ira, mas desiste. Ira fecha a janela e começa a se lembrar do que Marian disse sobre Oron não sair mais do bairro desde que ela veio morar na casa de Mary. Oron pensa em mandar uma mensagem para Ira. Ira pega o telefone, mas Meren chega e pergunta para Ira por que ela ficou de pé e diz para Ira que ela pode se sentar. Ira responde que está bem e que estava tomando um ar na janela. Insuficiência renal aguda, está dormindo bem e Mary responde que sim, mas que precisa ir ver como ela está com uma certa frequência, pois se ela acordar e não ver Maren, ela entra em pânico. Maren conta para insuficiência renal aguda alguns traumas no passado e que ela testemunhou cenas muito fortes para uma criança e que ela costumava ter muitos pesadelos antes, mas que agora, com seus novos amigos do bairro e com a ajuda de sua avó, ela está ficando mais calma. Ira diz para Maren que Ali também deve estar dormindo agora. Marian diz para Ira que ela se apegou bastante a Alice. Ira diz que sim e que gostaria de poder livrar ele de toda a dor que ele sofreu no passado e que ainda sofre e que gostaria de deixar em seu coração apenas sentimentos de felicidade.
Merien diz para Ira que ela descreveu exatamente o que ela sente por Nefis e que Ira tem sentimentos maternais. Por ali, Merien diz para Ira que elas podem ligar para Notsar e perguntar como a Liz está. Ira diz que não pode fazer isso, pois Alien precisa esquecer dela. Oron desiste de ligar para Ira e começa a olhar uma foto dos dois em seu celular e diz para si mesmo que tudo o que está acontecendo é culpa dele. Meren leva a Ira para o escritório de Kena. Ira diz para Meren que talvez tivesse sido melhor ela tivesse ficado em casa, pois não quer atrapalhar Meren. Meren responde que hoje é o primeiro dia de sua nova vida e que Ira precisa entrar para o mundo dos negócios. Insuficiência renal aguda pergunta para Meren como isso vai funcionar, que explica tudo quando elas entrarem no escritório. Kena está em seu escritório, lembrando da conversa que teve com Meren. Merien chega no escritório com insuficiência renal aguda, cumprimenta as dois, e logo em seguida, Sebnen chega toda alegre dizendo bom dia para todos. Meren apresenta a Ira para Sabine, que como sempre é um amor de pessoa, e diz para a Ira que Meren sempre falou muito bem dela e que está muito contente por tê-la conhecido. Kena manda a Ira se sentar. Meren diz para Kena que ela trabalha como uma ajudante e que ela achou que Ira podia ser uma ajudante também, e pede para que Kena ajude elas a encontrarem um emprego para Ira. Ira diz para Kena que pode fazer qualquer coisa e que não quer criar nenhum problema para eles. Kena responde que ela não trará nenhum problema e pede para que ela olhe Seb nem como uma irmã e que o veja como um irmão mais velho. Quem não pergunta para Ira o que ela sabe fazer. Ira responde que não pode ir para a escola, mas que aprende rápido e que pode desenvolver qualquer função que ele achar necessário. Malen corta a Ira e diz para Kena que ela está sendo modesta e que ela sabe falar inglês e francês, além de sua língua materna, que é o turco. Kena diz para Ira que isso é muito bom e que vai ajudar muito Ira a conseguir um emprego mais rápido. Ira se senta ao lado de Meren e Kena diz que precisa resolver um problema. Oron troca de roupa e, ao olhar para a cama de Ira, começa a se lembrar de alguns momentos dele com Ira, inclusive da época que Ira dormia no chão. Oron acha o lenço que Ira usou para esconder as marcas das mãos de Afif, que ficaram em seu pescoço. Oron então diz para si mesmo que Ira sofreu muito naquela casa e que ela não merecia isso, e que ele é o culpado por todo esse sofrimento. Oro recebe uma ligação de Kena. Oro pergunta se aconteceu alguma coisa a Kena. Responde que Ira foi até o escritório junto com Meren e que ela está procurando um emprego, mas que ainda não entrou em contato com ninguém, pois achou melhor ligar para ele primeiro. Oron diz para Kena que ele agiu certo e que ele vai ir até o escritório conversar com Ira. Ou não, sai de seu quarto e encontra com a cobra mãe no corredor. A cobra mãe pergunta para onde ele vai ir porque ele voltou tão tarde na noite anterior. Oron olha com raiva para Fifi e pergunta por que ela acha que ele deve responder. A Fifi diz para Oro que responder a sua pergunta seria um ato de cortesia e que ele deve se lembrar das regras da casa. E diz para Oron que eles voltarão a viver como antigamente. Oron diz para Finfin que ela está errada e que ninguém naquela casa nunca mais conseguirá voltar a viver como antes. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal se ainda não for inscrito. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.